As práticas pastorais. O que seriam as práticas pastorais? Considerando, né, que prática ministerial é uma disciplina que propõe examinar práticas pastorais contemporâneas, então a gente precisa o quê? Pensar um pouquinho a respeito do que seria a prática pastoral. E aí, práticas pastorais estão relacionadas ao cuidado de pessoas, além das atividades e dos alvos a serem atingidos. Então, por exemplo, muitas vezes quando a gente pensa em pastor, a gente pensa num cara de gravata que fala difícil, né? E está conversando com a gente como quem está lendo bula de remédio, né? Geralmente, pastor é esse cara. E quando o pastorear é cuidar, só isso, né? Então, muitas vezes nós confundimos aquela ideia de o pastor ter que ser aquele líder. Só que assim, o pastor ele é um cuidador. Então, muitas vezes a gente assim, claro que ele vai chefiar, ele vai gerenciar, ele vai liderar essas coisas todinhas, mas a parte principal dele é ser cuidador. Porque o que acontece? As pessoas elas precisam de alguma forma de ter aquela ideia de assim, olha, eu estou sendo apoiado por alguém, orientado por alguém, coisas do tipo. E nem sempre quem lidera vai fazer isso, porque liderar tem a ver com o quê? Atingir o objetivo, né, através das pessoas, influenciando essas pessoas. Na maioria das vezes é como aquele caso. Vocês aí sabem que eu estou na luta para conseguir meus 1.000 inscritos no YouTube. Então, o que seria um trabalho de liderança nesse caso? É eu conseguir influenciar vocês a vocês trabalharem para mim. Deu para entender? Ou seja, eu consegui influenciar a levar as pessoas a fazer uma coisa, né, que eu sozinho não conseguiria fazer. Agora, o cuidado, ele vai além disso. O cuidado tem a ver o seguinte: se vocês vão atender, se vocês não vão atender, se vocês vão realizar, se vocês não vão realizar, se vocês vão me ajudar, se vocês não vão me ajudar, eu estou aqui. Pelo menos é a minha leitura de cuidado. E aí, muitas vezes, onde está aquela questão, né, de que assim, o pastor pode não ser aquele cara que fala muito bem. Ele pode não ser aquele cara, né, que administra muito bem. Mas é importante aquela seguinte ideia, olha, ele é aquele cara que assim, olha, ó, eu tô aí. Claro que, obviamente, não tem como o pastor também se cobrar de gente autoapacentada, né? Porque, assim, é como aquele caso. Tomara Deus, né, que no ministério de vocês sempre haja aquelas pessoas que, pastor André, eu tô com um problema, tem como me dar uma força e tudo. Tomara que exista gente assim. Mas tem gente que às vezes está passando por um problema e faz questão de não te contar para depois conversar com a Tânia que o pastor não deu atenção para ela. Entendeu? Então, é aquele caso, assim, o desejo do meu coração, eu quero liberar a palavra profética na vida de vocês, que isso nunca aconteça, entendeu? Mas, né, no mundo que existe o diabo, e aí nesse caso, né, diante disso, a prática ministerial, ela está relacionada ao quê? Ao cotidiano do ministro. E, no caso, o trabalho do ministro está relacionado a quê? A servir pessoas, cuidar de pessoas. Daí, a gente pensa que as práticas pastorais estão relacionadas ao cuidado de gente. Né? É como, por exemplo, você pode não ter o PR maiúsculo, né, do pastor da sua igreja, mas você com certeza cuida de alguém. Ou de um filho, ou da esposa, ou do marido, ou de um vizinho, ou de um novo crente, mas assim, você com certeza cuida de alguém. É onde a gente diria que é o pastor com P minúsculo, ou seja, você oferece cuidado. Então essa é a situação. E aí, vamos pensar o termo pastor e o que significa pastorear. Tem como alguém abrir aí em Atos capítulo 20, versículo 17? Atos 20, versículo 17. Atos 20, versículo 17.
Pode ir? Benedito mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então você percebe que no versículo 17, o autor de Lucas, de Atos, perdão, aqui eu pensei em Lucas como autor de Atos e eu acabei autor de Lucas, né? O autor de Atos, ele está dizendo que de um lugar Paulo está chamando o quê? Presbíteros, certo? Versículo 18, pode ler também, André? Logo que chegaram, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós. E versículo 28. Cuidai, pois vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então você percebe que há uma recomendação de cuidar de um rebanho sobre qual, ou seja, sobre este rebanho, quem constituiu o pessoal como bispo desse rebanho? Quem constituiu como bispo? Lê aí, o que está aí? Quem constituiu? Certo, o Espírito Santo constituiu como bispo. Constituiu como bispo para fazer o quê? O Espírito Santo constituiu como bispo para quê? Aí você percebe, chama o presbítero, diz para o presbítero que o Espírito Santo constituiu o bispo e que esse bispo tem que fazer o quê? Apacentar. Percebe como essas três palavras estão ligadas? É claro que assim, na caminhada institucional da igreja, a gente foi desmembrando. Mas lá no início, o trabalho presbiteral, episcopal e pastoral estava vinculado ao mesmo líder. E aí, a gente observa aqui que nesse texto de Atos encontram-se três palavras intercambiáveis: presbítero, bispo, presbíteros, bispos e pastorearem ou apacentarem, como vocês viram aí, que expressam o ministério pastoral. Em vez de descrever três categorias de oficiais, os títulos expressam ideias bíblicas e funções deste ministério de cuidado, né? Pela sua mão no queixo, você quer perguntar alguma coisa ou só está pensando sozinho? Ah, então tá bom. Aí nisso, alguém quer falar alguma coisa ou posso seguir? Beleza? Foi? Então tá bom. E aí, o que seria o pastor segundo a Bíblia, de acordo com essas três palavras? Ele é alguém que supervisiona a igreja, enquanto bispo, né? Porque a palavra bispo tem a ver com supervisor. E é digno de honra, por isso chamado de ancião. Não necessariamente porque é velho. Então, a palavra que em algumas versões está escrito ancião, e em algumas outras está escrito presbítero. Vocês podem reparar se compararem as versões, né? Então, aí, e se vocês tiverem mais de uma Bíblia em casa, vocês vão perceber. Tem umas que estão dizendo presbítero, outras estão dizendo ancião. E aí, ele é alguém que supervisiona, é digno de honra, já que ele é responsável pelo ensino, pela exortação, pelo apoio, pela correção, com toda paciência e doutrina, e por viver de um modo irrepreensível. Então, o mínimo que se espera do povo é o quê? Vamos respeitar o cara, porque ele tem um fardo que a gente nunca vai ter, a gente nem faz ideia do tipo de fardo que ele tem. É claro que, por exemplo, eu estava conversando sobre ministério pastoral com a minha irmã outro dia, e aí ela estava falando, né, daquelas pessoas que ficam ressentidas, porque às vezes o pastor chamou alguém para o ministério pastoral e não a chamou e tudo tal. Minha irmã é pentecostal, né, e assim, e na igreja dela, o pastor chamava as pessoas para ir para o ministério, né? Eu não sei nem qual é a denominação, e assim, digamos, na igreja batista é um pouquinho mais enjoado. Se você quiser ser pastor, você vai ter que comer um pouco de sal, né? Mas assim, e mesmo assim, dependendo da igreja, dependendo do pastor, você não é ordenado não. Então assim, é um pouco mais suave. E aí, e às vezes o pastor até quer, mas assim, não conta com aquele apoio da congregação, né? Então, não é o caso da igreja da minha irmã.
E aí nisso uma dona, né, estava sentida porque a outra foi. Aí eu estava dizendo para ela, eu falei, olha, quem pensa assim, na maioria das vezes, é ingênuo. Por quê? Porque vê, às vezes, o pastor ganhando presente, as crianças cantando, né? Então, eu lembro como se fosse ontem, né? Uma irmã, né, tinha preparado as crianças, né, para cantar aquela música da Estela, né? Aí eu lembro das crianças olhando para mim, pastor, você é o profeta da minha geração. Aí a lágrima descia, que coisa boa. Mas o ministério pastoral não era só aquele momento. Aquele momento foi muito legal. Estão tudo burro velho já. Eles eram pequenos na época, né? Então, assim, aquela cena muito legal. Então aí vem aqueles irmãos, às vezes é o presidente dos diáconos que fala alguma coisa, união feminina e tal, aí é aquela coisa maravilhosa, mas não é só isso. E aí a pessoa vê aquela cena e pensa assim, quero ser pastor. Deu para entender? Entende? Aí eu falei para minha irmã, eu falei, olha só, eu sou o primeiro pastor da minha família, né? Então eu nunca vi uma vida de um pastor nos bastidores. Então quando Deus me chamou foi muito fácil dizer sim. Agora eu não sei se vai ser fácil para o meu filho dizer sim se Deus o chamar. Por quê? Porque ele está vendo os bastidores. E detalhe, ele ainda vai ver o que algumas pessoas vão comentar ao meu respeito na minha ausência. Ele vai estar no meio de uma juventude que muitas vezes chegou fulano, e vai mudar de assunto. Entende? Então o que acontece? É um tipo de situação que assim, eu falei para ela, tem gente que não consegue perceber que às vezes o pastor, quando não chama essa pessoa para o ministério pastoral, é para preservá-la. Eu mesmo, quando conversei com 2 candidatos ao ministério pastoral na igreja que eu pastoreei, eu falava com eles. Falava, cara, se tu tem dificuldade de lidar com embaixadores, como é que você vai lidar com a igreja? Os embaixadores ainda têm a desculpa, eles são garotos. E marmanjo, quando fizer aquilo que esses garotos fazem, você já fica mordido. Se você tem dificuldade de ser diretor de uma escola bíblica, como é que vai ser trabalhar com a igreja? Se tem o disse-me-disse, se tem a picuinha, se tem mágoa, se tem isso, se tem aquilo. Num grupo pequeno, como é que vai ser no grupo macro? E aí eu pego aquela palavra, né, de Deus para Jeremias. Você está reclamando, né, quando você está correndo com quem está a pé. Como é que vai ser quando eu colocar você para correr com quem está a cavalo? Entende? É aquela pessoa que assim, ela não consegue lidar direito, né, no namoro, mas ela quer casar. Então, assim, cara, você ainda não consegue ser um bom namorado e já quer casar, entende? Ou assim, é aquela pessoa que ela mal faz o trabalho dela de auxiliar de serviços gerais e ela quer ser gerente. Cara, primeiro joga o teu futebol, faz o teu trabalho, cresce. Chegando lá na frente, a porta vai se abrir. Mas não, o pessoal tá sim querendo ir logo para lá. Quando o caminho adequado é o quê? É o passo a passo, né? Então, é justamente nesse caso que é importante a gente verificar, né, que assim, por isso que deve se respeitar esse cara, né? Porque ele, de certa forma, ele passa algumas pressões que as outras pessoas não passam. E, digamos, vai ter gente que pelo fato de ele ser remunerado, ele é pago para isso, ele é pago para aquilo, ele é pago para aquilo outro. Aí eu pergunto, quanto se paga para algumas humilhações? Quanto se paga para você orientar aquela menina? Não namora aquele cara ali, aquilo ali é chave de cadeia. Aí a menina não te ouve, a vida é minha, problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso, o pastor está se metendo na minha vida. Até que acontece, ela pega o ônibus errado. E aí, por exemplo, além de ele ter previsto o que ia acontecer, ele vê algumas coisas acontecendo enquanto ela acha que ele não sabe, depois ela vem com a cara grande e ele ainda precisa ajudá-la a sair daquele buraco que ele tinha falado lá atrás para ela não entrar. Aí eu pergunto, quanto custa um negócio desse? Quanto custa você ficar sem dormir por alguém que vive dizendo que você não é pastor dela? Quanto se paga por isso? É aquele caso, digamos, o meu chefe, ele precisa acordar de madrugada para orar por mim?
Tá dando para entender? O meu chefe vai precisar ficar me atendendo quando eu estou com um problema, né? Até meia-noite, 1h da manhã. Aí eu pergunto, a gente desconta a hora do pastor, mas a gente dá hora extra para ele? E aí? Então, assim, é um tipo de situação que, por exemplo, até se tentou, deve ter uns 15 anos isso, na Rádio Melodia teve uma matéria sobre um movimento que estava tendo para ter sindicato de pastores. Não sei se vocês ouviram falar disso. Teve um período na última década que estava uma discussão dessa. Só que o ministério pastoral não é visto como trabalho, é visto como sacerdócio. Então não tem negócio de CLT. Né? É aquele caso, a minha cunhada até que brinca comigo, né? Fala assim, Roberto, é muito bonito ser pastor, abrir a Bíblia, glória a Deus, mas cuida do teu pé de meia, você tem um filho. Mas por que minha cunhada pensou nisso? Porque ela está do lado de cá, ela é minha parente. Sou casado com a irmã dela. Aí eu pergunto, será que as outras pessoas, para quem eu vou abrir a Bíblia, para quem eu vou dedicar a minha vida, será que elas estão pensando em mim? Então daí a importância, né, dessa ideia. Gente, pelo amor de Deus, ser pastor é uma bênção, tá? Só que eu não posso fingir, né? Tá dando para entender? Não o que acontece? Eu não posso maquiar o negócio. Por quê? Porque tem gente que não é vocacionado e acha bonito. Quem acha bonito e não é vocacionado, a tendência é o quê? Vai desistir no meio do caminho. Tá entendendo? E assim, além de adoecer, pode adoecer e não levantar. Porque se adoecer e voltar, beleza. Mas se adoecer e não voltar, entendeu? Pode ficar tão rancoroso com a igreja, de modo que assim, não quer saber de igreja. Eu já conheci gente assim. Para ter uma ideia, quando eu conheci o cara, ele era daqueles que assim, fazia intercâmbio, isso, ele foi seminarista pela igreja, dirigiu congregação, parará. Depois do baque que ele tomou, ele passou a ser aquele cara que assim, ele ia para o culto quando a mensagem já estava começando e saía antes da mensagem terminar. Porque ele não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, não queria cumprimentar ninguém. Deu para entender? E as últimas notícias que eu tive é que ele não está em igreja nenhuma mais. Só para ter mais ou menos uma ideia. Por quê? Contato com o crente. E qual foi a dificuldade? Né? A dificuldade tem a ver com o quê? Você idealiza, e aí quando você pisa no chão de fábrica, você vê que não é bem assim. Por quê? Porque, olhando, todo mundo é muito legal. Todo mundo ama Deus. Todo mundo ama a igreja. Todo mundo está fazendo as coisas em nome de Jesus. Só que, aquele caso, né? Existe aquele que esquadrinha os corações. E a gente sabe que não é bem assim. E qual é o trabalho do pastor? Ajudar essas pessoas a pegarem o caminho da cruz. Mesmo que elas tenham dificuldades de amar, mesmo que elas tenham dificuldade de perdoar, mesmo que elas, por exemplo, não reconheçam seus erros, mesmo que elas entendam que a culpa é dos outros, mesmo que elas entendam que ele não as ama, o trabalho dele é ajudar essas pessoas. É como, por exemplo, se você cuidasse de um tigre, você não ia ficar magoado com o tigre porque ele passou a garra e rasgou tua carne. Ele é um tigre. Teu trabalho é cuidar dele. Você tem que ver se a dentição dele está legal, você tem que ver se o sangue dele está ok, você tem que ver se os ossos dele estão ok, você tem que cuidar dele. Mas você não vai exigir dele aquela humanidade, ele é um tigre. Então você está ajudando gente que assim, você é gente igual a elas, só que Deus chamou você para ajudá-los a serem parecidos com Jesus. Aí você vai me perguntar, mas como é que é isso? Faça a mínima ideia, por isso a dependência de Deus. Porque se pelo menos você fosse perfeito, seria fácil você ajudar. Mas você é tão pecador quanto elas, se não for mais, né? É porque assim, a gente fica doído com as coisas que eles fazem, mas a gente também faz coisas, né? E aí, nesse caso, imagina, como é que você vai ajudar essa gente se você é pecador também? Né? Então, é um tipo de situação, né, que por isso que essa pessoa tem que ser considerada, porque ela passa por algumas coisas que os demais membros não passam e nunca vão passar. Nunca vão passar. Então, por exemplo, diante disso, eu até falo isso naquele meu livro Pastor Pra Quê? Se vocês ainda não têm, vocês têm que ter, tá bom? Aí, né, até para o pastor ficar feliz com vocês, é um livro que eu escrevi, né, que todos
Os alunos que gostam do professor, que querem ver o professor sorrindo, estão comprando, entendeu? Aí, nesse caso, em relação a isso, eu falo nesse livro, né, a questão, né, de assim, esse cara, né, que passa por essas coisas, assim, ele deveria ser tratado com a devida consideração. Por quê? Porque diante de todas essas situações, ainda assim, o trabalho dessa pessoa está sempre tentando fazer todo o possível que essa gente, por mais que elas tenham feito o que fizeram, essa gente possa amadurecer e crescer na fé. Mesmo que elas fiquem chateadas com ele, mas daqui a uns 10 anos, ou talvez 15, talvez 20, mesmo que elas nunca contem para ninguém, nem para ele, botarem a mão na consciência e falar assim, poxa, vacilei feio com ele só queria o meu bem. Agora, se ele pegar o caminho de ir para o ringue, pegar essas coisas todinhas, ele já saiu da função. Porque é aquele caso assim, mas espera aí, poxa, o Robson botou o dedo na minha cara. Sim, mas o Robson botou o dedo na sua cara e todo mundo vai falar assim, não, mas o Robson está com um problema, está com uma crise no casamento, né? Tem uma filha adolescente, vai florear um monte de coisa. Agora, se você botar o dedo na cara dele de volta, mas você é o pastor. Deu para entender? É igual quando você está jogando futebol e o cara dá um chute bem dado na sua canela, aí você vai, fica na sua, não discute, não briga. Quando você vai no próximo encontro com ele, você dá um bandão nele. Aí alguém, cara, que isso? Aí você fala assim, você não viu o que ele fez comigo, não? Mas você é crente. Deu para entender? É mais ou menos isso, né? Então, são coisas, né, para a gente estar pensando. E aí, quanto a isso, né, a gente precisa lembrar, que hora mesmo que é a capela, hein? Robson, olha ali, por gentileza. 8h05 é a capela? Beleza. Né? Aí nisso, quem pastoreia deve cuidar do rebanho de Deus de livre vontade, com desejo de servir e como exemplo do rebanho. É aquela coisa do tipo, em vez de, hoje é domingo, eu vou ver a cara da Tânia. Meu pai, dá força. Eu tenho que ir, entende? Eu tenho que ir porque eu sou o pastor. Como é que eu vou dizer, que motivo eu vou dar para não ir? Eu posso dizer que eu não quero ver a cara da Tânia? Não posso. Então, a Bíblia está dizendo que assim, o cara tem que servir de livre vontade, com desejo de servir, como assim? Meu Deus, faz chegar domingo, faz chegar quarta-feira, eu tô doido para pregar, tu tá entendendo? É aquela coisa assim, aquela paixão. Isso é o que Deus quer, né? E servir como exemplo do rebanho. Gente, pelo amor de Deus, o pastor também briga com a mulher. E aí? Ou seja, como é que ele faz para lidar com isso? Eu, por exemplo, estou vindo para cá, aí na minha frente tinha um carro que estava andando devagar, tinha um outro do meu lado que estava andando devagar. Aí eu falei, nem o da frente vai um pouco para frente para eu sair, e o do meu lado não dá uma reduzida para eu passar. Aí eu dentro do carro, que é terapêutico, eu gosto de conversar com os motoristas dentro do carro, né? Falei, meu filho, deixa eu passar, meu filho. Aí eu batia na perna, aquela coisa todinha. Aí eu lembrei da minha esposa. Ela fica assim, Berlan, para com isso. Não deixa o trânsito te perturbar, não sei o que e tal. Aí, assim, lembrando de algumas coisas que ela estava falando, aí eu pensei assim, gente, eu sou chamado por Deus para orientar as pessoas. Então eu preciso aprender a me orientar. Preciso aprender a me liderar. No caso, o membro da minha igreja não tem essa mesma cobrança sobre si que eu tenho. Porque se ele pisar na bola, ele tem a mim. Se eu pisar na bola, eu tenho quem? Tá dando para entender? E aí, e é interessante, você me lembrou uma situação dessa. Uma vez eu caí na besteira de falar isso, né? E aí uma pessoa falou assim, você tem Jesus, pastor.
Aí deu vontade de falar assim, abençoada. Você sabe que não é bem abençoado que eu queria dizer, né? Abençoada. Na tua vez, tem meu ombro, né? Tem Jesus e tem meu ombro. Na minha vez, eu já vi que eu não tenho o teu, né? Obrigado. Deu para entender como é que é o negócio? Então, é um tipo de situação que, assim, se a gente não tiver um pouquinho de consideração por essa pessoa, né? Eu lembro, por exemplo, de um pastor que foi excluído da igreja. Pastor Robelão. Quando eu vacilei, eu tive ele para me estender a mão. Na vez dele, ele não teve ninguém. Até porque quando o pastor erra, as pessoas ficam assim, mas ele não podia, ele é pastor. Aí dá vontade de falar assim, e você, velho? Deus viu tuas zoiadas essa semana. Deus viu o que você vasculhou lá na internet. Não é revelação não, tá? Só tô falando. Internet. A gente sabe o que é. Aí nesse caso, né? Então assim, Deus viu. E você tá aí no salto alto apontando o dedo pro cara. Deus viu. Né? Então eu não sei se dá para perceber assim que hoje não é nem tanto por mim, mas eu tenho respeito por pastores por causa disso. Claro que assim, tem pastor que é mau igual um pica-pau. Não tenta armar para ele não, que tu vai se dar mal. Tem pastor que assim, quando tu vai dar o golpe, ele já torceu o teu braço, já era, né? Se bobear, deu até um estalo, clec, como assim, ó, isso é um aviso. Não entra na minha frente, é só um aviso. Tem pastor que assim, porque tem crente que é ruim, né? Que vai tentar pegar o pastor, só que o pastor é macaco velho. Às vezes, assim, é nascido e criado na igreja, conhece os Paranauê, ou é parente de pastor. Então, assim, ele olha pro cara, ele faz igual o Robocop. Pá, 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 pá. Esse cara é assim. Aí, quando o cara vem com... Como é que ele vem com milho, o pastor já está com angu, entendeu? Então, tem situações como essa. Mas, ainda assim, eu tenho respeito por esses caras, porque, às vezes, assim... Eles até são duros demais ou não são muito legais, mas assim, ainda assim é um pessoal que está querendo ver o bem da igreja, né? Até porque, assim, eu não sei se dá para perceber que é muito, muito difícil para a gente lidar com todas as nossas imperfeições, né? É como, por exemplo, o pastor que assim vai dando aquele catuque de leve na ovelha sem ninguém ver, é tipo aquele cara que na hora do jogo você entrou igual um cavalo nele, aí depois a bola segue. Aí ele te dá aquele toque na canela, Robson. Ninguém viu, mas doeu. Entendeu? Eu sei que é o seguinte, pô, isso não se recomenda. Mas tem um pastor que não faz isso, mas é invejoso. Tem o que não é invejoso, mas é preguiçoso. Tem o que não é preguiçoso, mas, por exemplo, é um animal em casa com a mulher e com os filhos, porque ele quer construir o mito da família perfeita por causa dos outros, porque os outros cobram. E cobra mesmo. Só que ele está fazendo o quê? Ele está, de certa forma, prejudicando as pessoas que o sustentam para ele ser um bom pastor. Ele está dando um tiro no próprio pé. Porque para onde o pastor volta? É para a família. Tudo dando certo ou tudo dando errado. Quando todo mundo diz que minha pregação foi uma bênção, é para eles que eu volto. Quando as pessoas dizem que eu não prego nada, é para eles que eu volto. Né? Então, assim, e às vezes, assim, eu não sei se dá para perceber que todos eles vão ter um calcanhar de Aquiles, alguma coisa onde o diabo fica ali marretando. Daí, do que eles precisam? De intercessores. Como disse Jesus, ferirei o pastor e dispersarão as ovelhas. Dispersarei as ovelhas. Então, o que muito crente burro faz? Detona o pastor. Mas o tonto, idiota, nécio, insensato, ele não consegue perceber que quando ele faz isso, ele prejudica a sua própria congregação. Ele prejudica a imagem da igreja, porque qual a ideia que as pessoas da rua vão ter? Se fazem isso com o pastor deles, imagina comigo. Ué, se eu não fosse crente, seria a primeira coisa que eu ia pensar. 2, né, por exemplo, em relação a uma situação como essa, se ele fere o pastor, como ele vai ter pastor
para ajudá-lo nas lutas diárias. Se ele, por exemplo, fere o pastor, aí o pastor ele tem que ir porque a Bíblia exige. E aí ele não pastoreia com alegria, mas ele pastoreia gemendo. Lembra quando eu comecei falando sobre, meu Deus, eu vou ter que ver a Tânia. Por quê? Por causa do desgaste. Eu já sei que ela vai me alfinetar, eu sei que ela vai me ferir, eu sei que ela vai, sabe, me olhar com aquela cara, eu sei que ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, assim. Lá vou eu para lá. Aí eu pergunto, quanta coisa a gente podia tirar e extrair desse pastor e não extrai por quê? Porque a gente está sangrando o cara. Quer ver uma coisa? Observa bem quantas vezes Paulo fica tentando dizer para os coríntios que ele é apóstolo. Quantas coisas ele não poderia ter escrito a mais de revelação de Deus, em vez de ficar tentando provar para os coríntios que ele era apóstolo. Por quê? Porque os coríntios, na sua rebelião, ficava sempre tentando lembrar ele que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era aquilo outro, e assim por diante. Então, uma coisa para a gente pensar. E aí, deixa eu ver aqui, peraí, vamos lá. Não, a gente ainda tem 10 minutos. E aí, em relação, né, à questão do pastoreio, quem pastorear também tem a ver com governar, dirigir, liderar, prover a direção e a nutrição do rebanho. É fornecer o pasto, é proteger, é cuidar e é também disciplinar. E aí é nessa hora que muita gente tem dificuldade com o ministério pastoral. Por quê? Porque as pessoas ficam assim, porque o pastor ele tem que apoiar a gente. O pastor tem que dirigir a gente. Apoiar também. Mas não é o seguinte, eu dou na telha e faço e o pastor tem que apoiar porque senão ele não é legal. Não. Quem tem que dar a direção é o pastor. O problema é se a ovelha é uma ovelha apacentável ou ela é uma ovelha autoapacentada. Quem sabe sou eu. Só que na hora que a bomba estoura, aí responsabiliza o pastor. Aquele negócio assim, não, vamos mexer aqui. Aí mexeu. Aí deu aquele tumulto na igreja. Pastor, a gente tem que resolver isso aqui, pastor. O negócio tá bravo, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, caramba, o pastor chegou. O que foi, irmão? Mas como é que você... pastor, não vamos ficar olhando para trás, não, pastor. Não, sem acusação. Assim, a gente precisa resolver, pastor. Deu para entender? Ou seja, a pessoa ela não quer admitir que, olha, que burrada que eu fiz. Não. Ela entende que, assim, a gente não pode ficar lavando roupa suja, a gente tem que resolver as coisas, né? E aí, nisso, por exemplo, muita gente pega Ezequiel 34, exatamente, Ezequiel 34, para quando ela quer criticar pastor, né? O pastor que apacenta a si mesmo. Só que ali não está falando de pastor de igreja, gente, está falando de rei. E aí, nesse caso, se é para a gente usar esse texto, quando a gente reclama do pastor, a gente tem que pegar esse texto para dizer que o pastor, então, deve governar a igreja. Entende? Então, quando é para governar a igreja é de ser o soberano. Quando é para... aí a gente usa o texto dos maus pastores. Só que os maus pastores ali não é pastor de igreja, é governante. Entendeu? Aí, olhou, achou aí, Cristina? Não chegou a procurar não, né? Então tá bom. Então, me marca no Instagram aí. Aí, nesse caso, em relação a isso, o que a gente verifica, né? Que assim, quem deve prover a direção e a nutrição do rebanho? O pastor. Mas tem aquele irmão que ele é metido a fazer o papel do pastor. Aí, qual é o problema? Além de ele não ter a responsabilidade que o pastor tem, ele não tem o preparo que o pastor tem. Aí alguém vai dizer assim, não, mas ele é doutor em teologia e o pastor só tem o bacharel. Tá, ele tem uma informação cerebral. Agora ele tem a vivência? Ele tem o chamado? Então ele deve... E detalhe, se ele realmente fosse uma pessoa vocacionada, uma das coisas que ele teria seria humildade. Meu pastor fala, nós ora, mas é o meu pastor. Meu pastor está com 80 anos, mas é o meu pastor. Meu pastor tem 25 anos,
Poderia ser meu filho, mas é o meu pastor. Ponto. Se é peitudo, deixou claro que, ó, não dá para ser pastor, filho. Pastor tem que ser humilde. E aí eu fico até na dúvida, é crente? Porque ovelha é dócil. Crente marrento? É que eu saiba, a analogia que a gente faz é ovelha, não é pitbull, não é jumento. Gente, não é leão, é ovelha. Entendeu? E aí a gente percebe, né, que assim, esse é o trabalho, fornecer o pasto. Não é botar o pasto goela abaixo, é fornecer o pasto, é levar até a água, não é enfiar o focinho na água. Então tem coisas que assim, o pastor orientou. Ah, mas você não quer ouvir? O pastor falou, quarta-feira eu estou trazendo um estudo sobre isso. Aí a pessoa não veio. Depois fala que a igreja não tem ensino. Depois fala que nunca aprendeu. Ah, o pastor nunca pregou uma mensagem evangelística. Ô miserável, você não estava no dia e diz que ele não pregou? Deu para entender? O pastor tinha que pregar mais sobre a volta de Jesus. Você não foi no dia que ele falou. Entende? Poxa, o pastor não fala de coisas práticas da vida, questão de família. A gente tem que falar sobre as famílias. Ah, rapaz, você não estava no dia, né? Aí você não vai, você não ouve e diz que o pastor não falou. No meu caso é mais fácil, né? Porque eu gravo. Aí não pode falar comigo, tem que falar de mim, né? E tem que falar de mim com traíra, porque se falar de mim com fechamento, tá lascado, né? Eu não vou brigar não, só vou compartilhar o link. Olá, gente, segue uma mensagem sobre isso, isso e isso. Deus te abençoe, tá bom? Acabou, entende? Mas agora, gente, o pastor não tem que ficar produzindo prova de honestidade para ninguém. Ou você confia nele ou você não confia. E detalhe, ele não caiu de paraquedas. Se você é de uma igreja batista, você que o convidou para ser pastor. Se você é de uma igreja que tem episcopado, né, o episcopado que mandou ele para lá e ouviu você e tem acompanhado para ver o que está acontecendo, né? E por último, você não é obrigado a ser membro daquela igreja, você pode ir para outra. Né? Então, ou seja, você não precisa ficar naquela rota de colisão. Até porque o homem de Deus não convém contender. Né? Eu entendo que assim, se eu ficar no ringue, Jesus deixa eu brigar sozinho. Mas se eu sair do ringue, é ele quem luta a minha guerra. Eu prefiro sair do ringue. Né? E aí, o pastoreio, ele deve incluir o ensino, o cuidado, né? Focando no aperfeiçoamento de cada cristão, como uma mãe que cuida e um pai que trata dos filhos. Enquanto servo dos servos do servo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, versículo 11, deixa claro que Paulo está dizendo, olha, como uma ama que cuida dos seus filhos, como um pai que cuida dos seus filhos. Esse é o trabalho, né? Sendo que muitas vezes o filho não quer ser visto como filho, né? Os irmãos que têm filhos sabem do que eu estou dizendo. O meu, né, com 15 quilos e 80 centímetros, já acha que é gente. Eu fico pensando nos filhos de vocês que são maiores. Então, e vale destacar, né, que pastorear à luz de Efésios 4:11 não é algo preso a uma posição hierárquica na igreja, mas é algo relacionado aos dons que Cristo distribui à igreja. Não tem a ver com a nossa preferência, tem a ver com a decisão dele. E independentemente de como a ovelha seja, exige-se daquele que pastoreia humildade, obediência, afetividade, ternura, renúncia e entrega, como expressão de seu amor ao subpastor, aquele que o chamou para ser pastor de gente, com suas luzes e sombras, com suas alegrias e tristezas, com sua nobreza e vileza. Afinal, a maior prova de amor a Deus de alguém que cuida do povo de Deus é amor a este povo. Uma vez esclarecidos os termos, prática, campainha ou não? Hoje começa 8h05. Ah, que susto! Hoje aqui é um lugar meio não está isso escolhido. Ah, então beleza. Hoje não é livre-arbítrio, não. Hoje é predestinação, cambada. Então hoje. Não, hoje não tem democracia aqui, não. Ela disse que eu que decido. E aí, nesse caso, aqui a gente observa, né, que uma vez esclarecidos os termos, prática, né? Lembra que a gente falou na aula passada? Ministério. Ministério quer dizer o que mesmo, gente?
Serviço. Sou ministro, então serve. Se não serve, não é ministro, não. É estrelinha, tá ok? E aí, nesse caso, pastoreio. Pastoreio é cuidado, né? Não é posição, não é título. Este modesto trabalho, ele vai se deter no pastoreio enquanto cuidado, em várias áreas da vida e através de vários ministérios, além do pastoral, visando a integralidade das pessoas. Lembra da formação integral que a gente falou na aula de educação religiosa semana passada? Na integralidade das pessoas com as quais nos relacionamos. Porque na igreja tem de tudo. Tem aquele irmão com problema moral, né? Ele gosta de ficar mexendo com as irmãzinhas, né? Não pode ver uma solteira e uma viúva que gosta de fazer graça, né? Mulher casada depende do marido, né? Se é o Monsanto ou se é o Paraíba, como diz o Bolsonaro, ele fica na dele. Então tem aquele irmão com problema moral, né? Tem aquela irmã que o negócio dela é ir decote igreja, né? Tem aquele outro que pega dinheiro emprestado e não paga. Então, assim, tem o outro que, por exemplo, não consegue se libertar do palavrão. E assim, e por aí vai, cada um tem um problema, né? Tem aquele outro que tem problema, é relógio mesmo. Ele não toma remédio, ele não faz tratamento porque ele diz que ele tem Jesus. Só que ele precisa. E nisso que ele não se trata, ele inferniza a vida dos outros. E aí a gente tem que tomar remédio porque ele não toma. A gente tem que fazer terapia porque ele não faz, né? Então, assim, na igreja tem de tudo. Tem gente com problema de tireoide, tem gente que tem problemas hormonais. O cara ou a dona, eles não são mal-humorados porque eles são ruins. Eles têm problema de saúde. Então, ou seja, tem gente com problema físico, tem gente com problema mental, tem gente com problema emocional, tem gente com problema espiritual. Às vezes tem gente que está com um demônio, só que já foi batizado e é membro da igreja, tem cargo. Então, ou seja, você tem que lidar com essa integralidade de gente. Seres biopsicossociais. As pessoas, por exemplo, o cara vive na favela, ou ele mora num condomínio de luxo, e devido da vida social que ele tem, ele acha que ele é alguma coisa, ou ele já te julga. Se ele é muito pobre, te vê com uma roupa legal, ele já acha que você não é pastor crente, porque tu tá todo arrumadinho enquanto ele tem uma vida difícil. Se ele é ricaço, e você chega lá, né, com uma moto 125, fala assim, o cara não tem dinheiro nem por uma moto, esse cara quer me ensinar alguma coisa. Entende? Então, ou seja, você vai ter que lidar com todo tipo de gente. E o céu foi feito para essa gente, tá? Fala pro teu vizinho aí, você tem que me amar. E aí, nesse caso, né? Então, a partir do pressuposto de que a igreja existe para proclamar, nutrir e servir, faz-se necessário refletir a respeito, né, de quem é o alvo da proclamação da igreja deste tempo. De quem são os proclamadores deste tempo. E como é a sociedade atual e essa sociedade a que a igreja deste tempo pretende servir. Até porque se nós somos a comunidade do reino, a igreja do Messias e o corpo de Cristo, a gente precisa continuar o que ele começou. A gente precisa fazer o que ele começou a fazer. A gente deve ir onde ele iria. A gente não pode ser apenas boca de Deus. A gente também tem que ser mãos e pés. A gente também tem que ser coração de Deus. A gente também precisa estar perto do aflito e do necessitado. E às vezes o aflito e necessitado está cantando Castelo Forte do nosso lado, solta o cabo da nau, né? Às vezes ele está ali e está todo oprimido. Quando o Espírito do Senhor também ungiu a igreja, para quê? Né? Para pregar boas novas aos quebrantados, para curar os feridos de coração, a livrar os cativos, a pôr em liberdade os algemados e a pregoar, né, o ano aceitável do Senhor. Amém? Não tocou a campainha, mas já passou de 8h05. Então, vamos parar por aqui. E, André, você pode compartilhar com a gente a mensagem? É 5 minutos. Um texto, uma oração e um louvor. Beleza? Pronto.